Salve, Popolo! Fala aí, rapaziada. Antes de eu começar a falar qualquer coisa, eu queria agradecer muito um grande amigo meu, na verdade, meu melhor amigo, que é o Douglas Zapata, que ele me deu uns presentes aqui que estão... Eu não sei nem como falar, nem como agradecer, né? Mas ele tá... Acho que vocês perceberam que tá um pouco melhor a qualidade aqui, né? E ele que me proporcionou isso. Então ele me deu aqui um microfone legal, uma câmera muito boa também. Então, esse vídeo é um oferecimento do meu amigo Douglas Zapata e eu queria dedicar esse vídeo a ele também, né, por conta disso. Mas vamos lá. Vocês devem ter lido já, né, no título do vídeo, mas eu queria falar sobre esse assunto que ele é, acho que pouquíssima gente, né, teve até assim parou para pensar sobre isso, né, sobre como que os romanos desenvolveram alguns equipamentos ou algumas técnicas e táticas, né? E muita gente não sabe como que isso aconteceu, né? Então eu queria tratar desse assunto, né, da engenharia reversa um pouco. É só uma conversinha breve, até porque é um tema tão assim deixado de lado que é até difícil achar material. Então eu não consegui achar muita coisa diferente do que eu já sabia um pouco, né, para apresentar para vocês, né? Mas então a gente vai conversar aqui um pouquinho. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, é o que é engenharia reversa, né? Assim, eu vou falar, assim, claro que a grosso modo, né, mas é aprendendo com os inimigos, né? Você vai ver alguma coisa no seu inimigo que você acha interessante, que você acha que os caras são bons, e você fala, pô, eu acho que eu precisaria fazer isso também. E aí você vai fazer a engenharia reversa, porque o que acontece? Engenharia, teoricamente, é você desenvolver do começo, meio e fim, certo? A engenharia reversa é o contrário, você vai desmontar, então você vai ir do fim até o começo. Então é basicamente como se fosse... Eu vou dar um exemplo besta, né? Mas, por exemplo, os engenheiros eles pegam e montam um carro peça por peça, né, do começo até o fim, ou uma TV, qualquer coisa, né? Eles vão montando as peças até formar o objeto final. A engenharia reversa é você pegar o objeto final e ir desmontando e entendendo como funciona cada componente. Ou seja, você vai conseguir montar e desmontar entendendo como funciona. E para que se faz isso? Para entender o funcionamento, para você conseguir pegar as tecnologias que foram usadas para fazer aquele dispositivo, equipamento, o que quer que seja, né? Agora, trazendo mais para o contexto dos romanos. No comecinho, eles eram basicamente uma tribo, né? Uma cidade-estado bem rudimentar. Eles eram até assim a parte sem luz, né? Porque o luz da civilização né, no começo era a Grécia ali, o Cartago em certo momento. Então eles estavam bem afastados do centro do mundo, vamos dizer assim. Então o que acontece? Com o passar do tempo, uma coisa muito interessante que ficou até praticamente o fim do Império é que, apesar de eles terem aquela noção de serem superiores mais para frente, eles não tiveram a arrogância de achar que eles sabiam de tudo e nem aquele preconceito com o inimigo, né, que a gente geralmente pensa, né, aquele ódio mortal assim simplesmente por querer afastar tudo que é do inimigo. Pelo contrário, eles aprenderam muito com seus inimigos. Tanto que, até em um momento, alguma curiosidade aqui, se eu não me engano foi a Batalha de Zama, que foi a última batalha da Segunda Guerra Púnica, que foi o Cipião contra o Aníbal. O Aníbal ficou impressionado porque ele percebeu que os romanos estavam usando a própria tática dele contra ele mesmo. Então, acho que isso demonstra um pouco essa questão dos romanos, que eles queriam ser o melhor, assim, o mais perfeito possível. Então, se precisasse aprender com o inimigo uma técnica ou algum equipamento novo para ser o mais preciso, o mais avançado possível, eles iam atrás, né? Então, isso eu acho legal porque demonstra um pouco também como eles conseguiram chegar na potência que eles se tornaram depois, né? Mas agora uma coisa importante, né? Antes de eu começar a me aprofundar, né? Que eu já comecei um pouquinho, não esquece, por favor, de deixar o like, se inscreve no canal, né?
Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família, com quem você achar que é importante, né? Com quem você acha que pode gostar desse assunto ou que pode agregar alguma coisa. E também deixa seus comentários aqui embaixo, né? Se você gostar do vídeo, alguma sugestão, alguma crítica ou alguma informação que você souber do assunto que você achar pertinente compartilhar com a gente, né? Tanto comigo quanto com os seus colegas, né? De pessoal que estiver vendo o vídeo. Mas vamos lá. Como eu tinha falado, comecei a falar, no começo de Roma, né, juntava um punhado de cara lá e iam enfrentar os inimigos ali, era uma coisa muito rudimentar, né? E pela falta de desenvolvimento, né, eles acabavam assimilando tanto o warfare, né, a forma de guerrear dos seus vizinhos, né, principalmente os etruscos, mas um pouquinho ali das outras também, os samnitas e entre outros. Se você analisar naquele momento, era basicamente a mesma forma que eram os seus vizinhos ali. Como eu disse, né, o centro da civilização, assim, a luz do mundo naquele momento, era basicamente ali na Grécia, né, no Peloponeso, né? Então, em todo o mundo mediterrâneo naquele momento era espelhado no que acontecia na Grécia, né? Então, a forma de guerrear foi muito influenciada por eles, os equipamentos também, as táticas, né, técnicas. Então, apesar dos romanos não usarem, por exemplo, falanges, né, pelo que eu vi, foi só em alguns momentos, mas as espadas, por exemplo, eram muito parecidas, né, com a que usava na Grécia. Então, bom, eles aproveitavam muito ali do que vinha, né? Não só lá, os cartagineses faziam isso bastante também. Como eu disse, basicamente o mundo mediterrâneo inteiro, com exceção dos celtas, que eles tinham a cultura própria deles, eles já eram muito avançados na metalurgia e tinham muito equipamento próprio, vamos dizer assim, né? Acho que você entendeu a ideia. Essa questão é interessante até porque, por exemplo, enquanto Roma ainda estava muito assim atrasada, né? Por exemplo, na Guerra de Cerco, eles usavam no máximo escadas para conseguir pular os muros. Os gregos já eram muito renomados por fazerem grandes peças de artilharia, né, ou armas de cerco mesmo, como arietes mais avançados, né, e as torres de cerco. Inclusive, eles já tinham feito Helépolis, que eram coisas absurdas para a época. Mas depois disso, os romanos foram aprendendo com os gregos e também foram desenvolvendo suas próprias armas de cerco, né, e artilharia, né. Inclusive as que a gente conhece bastante, né, as balistas mesmo, e aí elas tinham vários tamanhos, né, por exemplo, os escorpiões, foram desenvolvidos a partir dos gregos, só que eles aperfeiçoaram. O interessante é que os romanos, a partir do momento que eles começaram a se expandir mais, né, ali, quando eles já tinham dominado uma boa parte da Itália, eles começaram a perceber que eles tinham que desenvolver a sua própria forma de guerrear. Não dava para ficar só dependendo do que acontecia dos vizinhos ou da Grécia, né? Até porque a Grécia começou a entrar numa decadência e Roma numa ascendência. Eles estavam enfrentando também oponentes diferentes, né? Os romanos enfrentavam muito os etruscos, como eu já falei, as tribos itálicas ali, mas também em vários momentos tribos celtas estavam invadindo a Itália para tentar colonizar lá. Então era um contexto bem diferente dos gregos. E também os equipamentos têm que se adequar à sua doutrina, né? O que hoje a gente chama de doutrina. Então eu vou usar essa nomenclatura. A doutrina romana, ela tinha que ser própria romana, porque o contexto de Roma é diferente do que era nos gregos. Então, a partir desse momento, eles começaram a desenvolver suas próprias técnicas, suas próprias armas, equipamentos e etc. E até nisso que eu falei, é interessante que a gente pode perceber, como, por exemplo, no último vídeo que eu falei sobre a inteligência romana, a partir do momento que eles começaram a se expandir ali, que eles já tinham dominado a parte centro-sul inteira da Península Itálica, aí já enfrentou a Primeira Guerra Púnica, eles começaram a ter que se desenvolver ainda mais, porque o contexto deles mudou, né? Mas principalmente na Primeira Guerra Púnica, acho interessante a gente destacar, porque, só para dar uma noção para quem não tem essa informação, pensa assim, ó, Roma era uma cidade-estado que começou a se expandir. Eles basicamente tiveram a vida inteira deles até aquele momento, eles só lutavam contra as tribos italianas, né, os samnitas, os úmbrios, etc. Senones, etc. E
eram conflitos de baixa intensidade, se a gente puder dizer assim, e totalmente em terra. Então, por exemplo, quando eles foram enfrentar Cartago na Primeira Guerra Púnica, é um conflito que se localizou basicamente inteiramente ali na Sicília, eles não tinham marinha. Então foi um grande problema, porque quando eles tiveram que atravessar, eles ficaram presos, né, na Sicília um bom tempo, porque eles não tinham marinha para conseguir enviar suprimentos ou reforços, e Cartago era a potência marítima na época. Então foi um problema para eles. Então eles tiveram que se readequar, desenvolver várias outras coisas da doutrina deles, né? Então, por exemplo, aí veio a questão dos batedores, né, da questão da informação, como eu já expliquei no outro vídeo. Essa parte do navio é um dos melhores exemplos que a gente tem de engenharia reversa romana. O que acontece? Como eu falei, nos estágios iniciais da guerra, era a supremacia naval cartaginesa, e isso atrapalhou bastante o conflito em terra dos romanos, que apesar de eles serem melhores em terra que os cartagineses, ficou uma coisa parelha, porque eles não conseguiam receber reforços, os suprimentos foram escassos, eles quase perderam o exército inteiro por fome. Se eles não conseguissem dar a volta por cima, né, que eles conseguiram, né, com Siracusa, etc., eles iam ter sucumbido. E provavelmente isso teria abalado bastante a questão, o andamento da guerra. Mas o que acontece? Por sorte, só uma coisa, para vocês terem uma noção, a marinha romana naquele momento, né, até o início da guerra, era basicamente cerca de 10 navios, enquanto a cartaginesa já era centenas de navios. Então não tem como comparar. E também a qualidade do navio, etc. Mas o que acontece? Em um certo momento, os romanos encontraram um navio cartaginês que estava encalhado em rochas, né, que algumas partes ali da Sicília são muito rochosas, assim, próximas à costa, mais ou menos. E eles encontraram um navio cartaginês de guerra, né, um trireme, para quem sabe. Eles encontraram praticamente intacto, e eles conseguiram capturar esse navio, levaram para Roma e fizeram essa engenharia reversa, ou seja, que foi, eles estudaram aquele navio, a construção daquele navio e tudo mais, até que eles conseguiram fazer seus próprios navios. Então isso permitiu que Roma criasse a sua marinha, depois de vários séculos de existência, mas porque eles nunca tinham precisado, né? Então, o que aconteceu? Eles desenvolveram sua marinha, né? Fizeram um treinamento intenso pra caramba, e aí eles começaram a conseguir ter essa guerra marítima, né? Mas aí a questão da experiência, eles conseguiram bastante nessa batalha, né, nessa guerra, desculpa, e conseguiram ganhar a guerra contra Cartago. Mas a ideia é que, assim, vocês entendem que um ponto de... Vamos dizer assim, esse foi sorte de ter encontrado o navio, né? Mas até aquele momento eles estavam apanhando na água. Eles não tinham muito como apanhar, na verdade, porque eles nem conseguiam lutar, né? Mas a partir do momento que eles conseguiram capturar e fazer essa engenharia reversa, eles conseguiram mudar a circunstância da guerra, né? Então, esse é um dos exemplos mais clássicos que a gente tem disso, né? É um pouco mais conhecido, talvez vocês já tenham ouvido. Então, acho que é bem legal, é bem simbólico. Posteriormente a isso, né, os romanos começaram a se expandir um pouco mais ao norte, né? Depois eles vieram a dominar toda a Itália, né? Eles começaram a ter um contato maior com os celtas e também, em certos momentos, com os germânicos. E em contato com essas culturas diferentes, eles se depararam com algumas coisas que eles perceberam que eles podiam absorver também, porque a parte deles era um pouco falha, né? Um exemplo é a cavalaria, né, que eles tinham, os romanos tinham a cavalaria, mas eles nunca foram tão bons cavaleiros, né? E tanto que futuramente eles vieram a empregar muitos, vamos chamar bárbaros, né, como auxiliares de cavalaria, porque eles eram muito melhores. Então, mas o que eu quero trazer aqui é que o contato com os gauleses, com os germânicos, eles se depararam com os escudos ovais. E eles perceberam que em certas circunstâncias, principalmente na cavalaria, isso era muito melhor. Então eles começaram a adaptar e a fazer os seus escudos arredondados também. Isso, só um parênteses aqui, que foi um tempo antes de fazer os que a gente conhece mais, aqueles retangulares, né, os scutum. Então, como eu tinha falado, né, no auge da República, no começo do Império, né, depois das reformas do
Gaius Marius, que eu já falei também em outro vídeo, os Astati, os príncipes, eles usavam, os Triarii também, eles usavam todos os escudos, pelo menos arredondados, né? Por conta dessa influência que tiveram os bárbaros gauleses, né? Que eles chamavam, né? Os celtas, e os germânicos. E aqui eu quero dar dois grandes exemplos também desse mesmo período, né? Dessa questão que eu acabei de falar, que dois dos principais símbolos que a gente tem, né? Do exército romano e tal, eles vieram justamente da influência de outros povos, né? O elmo, até aquele momento, né, da República, que os romanos usavam, ele não tinha nada a ver com aquele que a gente está acostumado a ver que tem nos filmes e tal, né? Inclusive, o nome do elmo, que veio a ser o elmo mais do período imperial, tal, chamava Gália. Então, é engraçado que tá explícito a origem, né? E tem vários estudos, né, que mostram o passo a passo, como ele foi se dando, foi se aperfeiçoando com o tempo, né? Mas ele foi muito baseado no que eles viam os elmos dos celtas, né, dos gauleses, que eles enfrentaram, né, por muito tempo. O outro exemplo, que é a espada, né, romana, o gládio, ela foi muito baseada nos povos ibéricos, né, que eles enfrentaram na Espanha na Segunda Guerra Púnica, que foi quando eles dominaram aquela região de Cartago, e depois também enfrentando as tribos ali presentes, né? Mas eles viram que aquela espada era muito eficiente, né? Era uma espada de 2 gumes, que naquela época eles usavam de um gume só. Então eles perceberam que podia ser mais ideal para a doutrina deles, né? Então eles pegaram e viram também que a infantaria dos hispânicos era muito boa. Então eles estudaram e viram como que eles desempenhavam em campo e estudaram isso também. E só mais um exemplo, que por conta disso, muitos ibéricos, né, muitos hispânicos foram auxiliares também nas legiões romanas. Apesar de a gente sempre lembrar da armadura romana, a lorica segmentata, eles não usavam só ela, né? E inclusive muitos dos legionários, eles principalmente quando eles tinham funções de infantaria um pouquinho mais leve, eles preferiam usar a que a gente chama cota de malha, né? E essa cota de malha, ela já tinha sido inventada há muitos séculos pelos celtas, né, que, como eu falei, eles eram excelentes metalúrgicos e já tinham desenvolvido isso, que não é nada fácil. Apesar de ela parecer simples, é muito difícil de fazer e caro, né? Até porque são milhares, vamos dizer assim, pelo menos centenas de anéisinhos de aço, né, dependendo do que for o material, interligados com os outros. Esses exemplos, eles vêm muito próximos, assim, temporalmente, né, que até pelo menos o auge do Império. Mas isso não foi só até esse momento que aconteceu, né? Na minha opinião, né, algumas das mudanças mais impactantes nesse sentido, que eu acho, né, vieram um pouquinho depois, já mais caminhando para o fim do Império. Que, apesar de ter sido um fiasco a campanha romana na guerra contra os partas, trouxe muitos aprendizados para os romanos, né? Então, uma coisa, logo de cara, que os romanos, eles, como eu já disse, eles tinham uma cavalaria muito ruim não, mas não era tão eficiente, e eram cavalarias ligeiras, que era o que existia, assim, em praticamente toda a antiguidade. Era isso, era cavalaria antiga, até porque eles não tinham nem estribo, né? Então era difícil se manter no cavalo. A cavalaria, ela operava muito diferente do que foi depois na Idade Média. E também, por conta disso, não dava para você colocar muito peso, né? Não dava para você ser muito blindado, vamos dizer assim, né? Nem o cavalo também. Mas, no Oriente, a doutrina era muito diferente, né? Para quem não sabe, os partas, eles eram um povo ali que habita onde hoje é a Turquia, um pouco ali no Irã, aquela parte ali, né? Um povo mais oriental. Eles se depararam com algo que eles não tinham nunca visto antes, claro, porque era uma coisa que na antiguidade não tinha muito, mas, bom, sem fazer rodeios, eles se depararam com os catafractários. Os catafractários, eles eram uma cavalaria pesadíssima, eram o que a gente imagina de um cavaleiro medieval, totalmente cheio de armadura,
né, da cabeça até os pés, e o cavalo também. Pelo menos alguns, né, colocavam só na frente do cavalo e outros colocavam o cavalo inteiro. Mas o que acontece? É uma cavalaria de choque, em vez da cavalaria leve, que eram os antigamente, né, principalmente os romanos no caso, que são cavalarias mais, por exemplo, de perseguição, de flanqueamento, são tropas que não podem ir muito para cima, porque elas são leves, né? Se acabar indo para trocação, por exemplo, com a infantaria, eles vão perder, porque a cavalaria parada é vulnerável. A cavalaria tem que estar em movimento, até porque a força da cavalaria é a energia cinética dos ataques dela. Se ela estiver parada, ela fica praticamente inútil. É um alvo maior só para a infantaria. Mas a cavalaria de choque dos partas era... Imagina como se fosse um tanque de guerra hoje. É a mesma coisa, é aquela... o peso, a velocidade, aquele choque de uma vez só. É aterrorizante, mas é assim, destruidor. Então, eles acabaram com os romanos, né? Não só esse, mas a outra parte também. Tanto que tem uma técnica que chama tiro parta, que é basicamente você estar no cavalo e atirar para trás, olhando para trás, né? Você não precisa estar conduzindo o cavalo. E esses arqueiros a cavalo, eles também foram extremamente efetivos contra os romanos, porque os romanos não estavam acostumados com esse tipo de unidade, né? Eles estavam acostumados com arqueiros ali na frente, no máximo, e se defendiam. Só que não dá para se defender da forma de uma unidade parada, de uma unidade que está se movendo. Então, os partas conseguiam cercar e atirar por todos os lados dos romanos. Então, eles foram dizimados em algumas batalhas também. Vamos dizer assim, falando o bom português, eles tomaram um cacete dos partas. E eles voltaram com isso na cabeça. Então, eles desenvolveram seus próprios catafractários e seus próprios arqueiros a cavalo, butilari. Então, isso nos exércitos mais do fim do Império, eles já tinham essas unidades que operavam muito diferente do que a gente pensa da doutrina romana do começo do Império. A do final era muito diferente, né? Mas é interessante a gente analisar como mudou a doutrina com o tempo também, foi se aperfeiçoando, foi se adequando a novas realidades, né? O problema é que no final do Império a sociedade romana já estava totalmente corrompida de todas as formas possíveis, né? Então realmente não tinha muito como sobreviver e continuar. Mas é interessante a gente analisar que geralmente quando a gente pensa no Império Bizantino, a gente pensa que é um outro império. Mas o Império Bizantino eles mesmos reconheciam como a continuação do Império Romano. Então a gente pode analisar o que se sucedeu depois com os bizantinos, né? Bom, aí vocês devem estar se pensando, pô, eu sempre fico falando de alguma coisa romana e fico falando por que é importante esse ponto, né? E dou exemplos atuais. E esse aqui eu já fui direto falando, né? Mas a ideia aqui é que, assim, a engenharia reversa ela está presente o tempo todo e a gente não percebe. Mas, principalmente hoje em dia, que a questão tecnológica é muito, muito relevante, é uma das partes principais da guerra, né? Porque antigamente sempre foi, mas mesmo com uma tecnologia um pouco inferior, você conseguia lutar de igual para igual. Até porque a tecnologia, por mais que fosse um pouco avançada que o seu inimigo, não era não tinha uma discrepância tão grande. Hoje em dia, se você ficar 10 anos parado, né, sem desenvolver nada, você está totalmente assim, obsoleto, totalmente defasado com relação ao seu inimigo, né? Então, é só você ver as grandes potências competindo cada vez mais por tecnologias novas. Mas a questão é o seguinte, por exemplo, a gente fala muito da Segunda Guerra, né? Geralmente o pessoal que estuda guerra, estuda história, tal, gosta muito da Segunda Guerra. A gente tem muitos exemplos de engenharia reversa da Segunda Guerra, né? Por exemplo, os próprios soviéticos, né, que vamos tomar por base. Eles compraram, no início da guerra, acho que talvez até antes, eles tinham comprado blindados americanos, porque os deles eram muito ruins no começo. Mas aí eles começaram a pegar alguns pontos aqui, falaram, opa, aqui isso aqui é interessante, uma suspensão aqui funciona bem assim e tal, e desenvolveram a sua segunda, né, os seus tanques mais modernos, por exemplo, o T-34. Com base nisso, os alemães tinham já seus blindados muito bons também, mas eles, depois de um certo tempo, começaram a perceber que eles estavam em defasagem dos soviéticos. Então, eles fizeram engenharia reversa também. O Panther, né, que é muito famoso, ele foi baseado em cima do T-34. Então, é interessante
a gente vê que a engenharia reversa está sempre rondando a guerra. Se a gente for pensar hoje também, tem a questão da, vamos dizer assim, análise de desempenho, né? Que, assim, não precisa ser só a questão de capturar um equipamento inimigo e desconstruir para prender, mas também tem a questão de você conseguir informações do seu inimigo para você conseguir desenvolver coisas para enfrentar também, né? E hoje também tem uma questão que com os computadores aqui, os celulares e tudo mais, a informação que é o que conta, né? É assim, você não precisa capturar o equipamento para você fazer assim esse estudo e desenvolver, aprender o que ele faz. Que nem não se sabe ao certo, né? Não posso falar com certeza, mas tem uma grande suspeita de que os caças mais modernos chineses eles foram baseados no roubo do projeto do F-22 americano. E, para não ficar muito leviano, eu vou falar um pouquinho por que isso. Para ficar mais nítido, o caça chinês, ele é muito parecido com o F-22. Ele também ficou muito tempo para se desenvolver e estava num desenvolvimento bem devagar e não estava indo para lugar nenhum. Depois desse roubo do projeto do F-22, em pouco tempo o projeto do J-20 se deslanchou e deu certo, né? E se concretizou. Então, e a China também, mais um outro ponto, a China é um dos principais, assim, é um dos países que tem essa questão da guerra cibernética mais desenvolvidos, né? Então, eles seriam muito capazes de fazer isso. E não vá achando que eles são os malvadões por fazerem isso, tá? Todo mundo que tem capacidade faz isso. E os Estados Unidos faz, a Rússia deve fazer, China faz, todo mundo deve fazer. Então, é uma coisa que está muito presente, né? Isso desde sempre também. Eu vou dar mais um exemplo mais antigo ainda, que acho que deve ser o exemplo mais antigo que eu tenho, que os egípcios, eles não tinham carruagens de guerra ainda até enfrentar os hititas, que já tinham. E depois de uma batalha, eles conseguiram pegar algumas, sei lá, e desenvolveram suas próprias carruagens, que depois virou uma parte central, né, da guerra naquele momento, né, da antiguidade, principalmente naquele contexto ali do Levante, ali do Oriente Médio. Então, é uma parte que está intrínseca à guerra desde sempre. Ok, aí vocês devem estar pensando por que eu estou falando, além de fazer essa comparação, né? Por que eu fico falando sempre assim dessas partes dos romanos, né? Porque aparentemente ela está um pouco desconexa das outras partes que eu falo aqui no canal, né? Mas, talvez alguns já tenham entendido, ela tem totalmente a ver. Uma que eu falei que eu vou falar de história militar, mas assim, a história é muito importante para a gente entender a geopolítica e também a guerra, porque nada vem por acaso, assim, nada surge do nada, né? Tem relações entre países até hoje que vêm de sempre, né? Vem história assim, de muitos séculos, até milênios, dependendo do caso. Então, acho que é muito importante de falar. Mas o ponto dessa série aqui, né, de entender os pontos do exército romano, é porque com isso eu estou falando alguns fundamentos da guerra, né? Alguns fundamentos de organização e outras coisas, né? Porque eu tenho a intenção de fazer logo uma série falando sobre fundamentos da guerra, vamos dizer assim, né? Explicando algumas coisas básicas, né? Porque tem muita gente que estuda história, estuda guerra, sim, mas fica numa coisa muito superficial, né? Então, eu acho que é interessante a gente compartilhar um pouco algumas coisas para dar uma noção um pouco melhor, né? E então, logo eu vou fazer essa série, né? Muito baseado, por exemplo, no livro do Sun Tzu, né? A Arte da Guerra, mas também no Maquiavel e alguns outros, né? Ou algumas coisas que não tem livro, mas são fundamentos da guerra. Para entender, ajudar essa compreensão um pouco mais precisa da guerra. E não só essa coisa de filme, de jogo e tal. Mas a ideia aqui, acho que eu já estou trazendo um pouco disso aqui com essa série aqui dos romanos, né? Em outros pontos, mas a ideia é essa, tá? Porque talvez não esteja muito claro, né? Não sei como vocês estão recebendo isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido essa questão, a importância da engenharia reversa, apesar desse vídeo ter sido um pouco diferente dos outros, né? Mas porque realmente é um assunto
bem complexo e difícil de encontrar, né? Quem sabe não fala. E então é muito complicado achar conteúdo para falar aqui sobre isso, né? Eu falei um pouco o que eu já tinha um pouco de noção e algumas coisas que eu achei, mas eu espero que vocês tenham entendido a importância e que tenha mostrado um pouco essa questão, porque o que eu acho interessante é assim, mesmo os melhores exércitos, na verdade principalmente eles chegaram lá por algum motivo, né? E muitas vezes passou por aprender com os acertos e os erros dos outros, né? E então, porque muita gente pensa assim que em vários momentos, né, esses exércitos eram nariz em pé, né, que a gente chama, mas principalmente alguns que o povo fala que os caras eram racistas, por exemplo, os romanos mesmo, eles têm essa imagem de que eles eram racistas, né, xenofóbicos, mas na verdade eles eram um povo muito miscigenado, né? Eles tinham povos de vários tipos diferentes e que se integravam à sociedade romana, né? Então, tinha os egípcios, né? Tinha os celtas, tinha os hispânicos, tinha um monte de povo, né? Os gregos, etc. E eles estavam totalmente dentro da sociedade romana, né? Claro que a questão da cidadania romana era uma questão mais específica, e não é que eles não tinham, né? Nenhum caso desses surge do nada, mas eles não tinham toda essa prepotência, assim, de achar que eles eram superiores e que eles sabiam de tudo e acabou. Pelo contrário, eles aprendiam sempre com os outros povos, né, com as outras culturas. Então, acho que isso é interessante a gente analisar também. Então, esse foi o vídeo de hoje. Não sei se pareceu um pouco confuso para vocês, talvez, mas eu espero que vocês tenham entendido, que tenha agregado alguma coisa. E mais uma vez, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, por favor, com seus amigos, com sua família, como eu já falei. E o que é muito importante para mim também, deixa seus comentários, né, falando o que você quiser, o que achar que deve, o que você sentir no seu coração. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito pelo vídeo de hoje. Se você viu até aqui, muito obrigado. E até o próximo vídeo. Deixa aqui embaixo se o som ficou legal, se a imagem está melhor e o que for, porque eu estou testando ainda, eu não sei configurar isso aqui direito. Não sei se o áudio tá bom. E também não sei se ficou pegando muito barulho dos carros aqui passando, tá? Então, por favor, avisa aqui embaixo se tá ok, como que tá. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Eu queria pedir desculpas, né, pelo atraso desse vídeo, mas é porque essa semana foi um pouquinho corrida e eu também fui convidado por alguns amigos para ir no stand de tiro. Foi uma experiência muito boa e por isso que eu atrasei um pouco. Espero que vocês não se importem. Mas obrigado e até semana que vem, até o próximo vídeo.